Para entender o procedimento de anestesia no paciente com uma patologia neurológica, uma patologia no sistema nervoso central, nós precisamos entender quais são os fatores que dificultam essa anestesia. E, na grande maioria das vezes, esses fatores estão correlacionados com a fisiopatologia da doença dentro desse cérebro, dentro dessa caixa craniana. Como nós vamos ver, os fatores que dificultam a anestesia, por exemplo, como a hipotensão arterial, que reduz a pressão de perfusão encefálica, levando ou agravando a isquemia. Ou a hipertensão intracraniana, que se antagoniza, se opõe ao nível da pressão arterial, também reduzindo a pressão de perfusão encefálica ou pressão de perfusão cerebral. Existem também particularidades desse cérebro doente ou particularidades desta cirurgia, como a retração ou compressão do encéfalo causado pelo cirurgião. Entre as particularidades desse cérebro, devemos levar em consideração duas coisas muito importantes. Uma é a quantidade de água nesse cérebro que se aumenta, ou seja, o edema cerebral. O outro é o inchaço. Esse inchaço, na realidade, é a quantidade de volume sanguíneo dentro dos vasos desse cérebro que aumenta, e ambos aumentam a volemia intracraniana, elevando então a pressão intracraniana e reduzindo a pressão de perfusão cerebral. Ainda em relação aos vasos, numa patologia como a hemorragia subaracnoide, onde existe um vaso que tem um espasmo, esse segmento desse vaso com espasmo vai ter um fluxo reduzido, porque existe uma contração patológica nesse vaso sanguíneo cerebral. Ou ainda, situações como pós-operatório, ocorrem o pneumoencéfalo, que é o aumento da quantidade de ar ou gás dentro da caixa craniana e podendo aumentar a pressão intracraniana e reduzindo, então, a pressão de perfusão cerebral no pós-operatório. É lógico que existem também outras alterações, como anemia e osmolaridade, que nós vamos ver à frente. Como é que nós vamos trabalhar com essas alterações, então? Imagine que o sistema nervoso central está sendo agredido, esteja sendo lesado. A própria lesão do sistema nervoso central traz alterações como taquicardia, bradicardia, extrasístole ventriculares, que dificultam a avaliação e a condução da anestesia. A hipertensão arterial, embora possa aumentar a pressão de perfusão cerebral, se o cérebro estiver muito agredido, esta hipertensão arterial vai levar a uma hipertensão intracraniana, como nós vamos ver lá na frente. E a própria hipertensão arterial pode ser decorrente de uma hipertensão intracraniana. A hipotensão arterial, por sua vez, é a relação entre o conteúdo e o continente desse paciente. E ela ocorre quando esse paciente está extremamente hipovolêmico, quer seja por desidratação ou quer seja por perda de quantidades de sangue razoável ou uma anemia aguda. Ou então, por uma vasoplegia da resistência periférica, uma depressão do sistema cardiovascular, como ocorre com os anestésicos e os agentes hipotensores arteriais. Como nós vamos manusear essa quantidade de água ou fluido dentro do cérebro? Esse fluido que acumula no espaço intersticial e intracelular gera o edema. Quais são os fatores que causam o edema cerebral? Podemos ter o edema cerebral decorrente a uma queda da característica coloide-osmótica do plasma, ou seja, do sangue. Isso ocorre quando nós hidratamos demasiadamente um paciente, diminuindo a característica coloide-osmótica, favorecendo a passagem de fluido do intravascular para o interstício. Ou então, um edema decorrente do transudato do fluido através da parede vascular ao nível do endotélio, ou seja, ao nível dos capilares. Ou seja, perde-se a barreira hematoencefálica, ela não tem mais integridade e o fluido do espaço intravascular de dentro dos capilares passa para o interstício. Esse é o edema vasogênico. Ou então a permeabilidade seletiva da membrana dos neurônios e dos astrócitos também estão gravemente lesados, ou seja, não se mantém mais o gradiente de eletrólitos ou de água entre o interstício e o intracelular, ocorrendo então o acúmulo de fluido dentro das células nervosas ou dentro do astrócitos. Então essas são as três causas fundamentais que levam a um edema cerebral. Como nós vamos ver,
O edema por hipoosmolaridade, como eu já falei, é o excesso de cristalóide. O cristalóide leva a uma hipotonicidade, uma hipoosmolaridade do sangue, fazendo com que o fluido passe para o espaço intersticial. Esse fluido vai coletar, vai armazenar também dentro da célula nervosa ou dentro da célula de sustentação, que são os astrócitos, ou seja, expandindo o espaço extravascular. Essa expansão do espaço extravascular vai comprimir os capilares, dificultando então a passagem do fluido por esses capilares, porque a luz desse capilar agora está mecanicamente fechado pela compressão extrínseca decorrente do edema intersticial e intracelular. Como nós vamos ver, os edemas podem ocorrer em regiões como tumores cerebrais. No tumor cerebral, a região peritumoral ou perilesional, e quanto mais grave é o tumor, quanto maior a malignidade do tumor, maior é esse edema peritumoral. Nessa região do edema peritumoral, há a passagem do fluido de dentro do vaso para o interstício, causando então um edema, que é o acúmulo de água, quer seja no interstício, quer seja intracelular. É óbvio que esta agressão decorrente da compressão extrínseca do tumor, ou então de substâncias liberadas pelo tumor, além do edema, vai trazer alterações também nas paredes dos vasos sanguíneos. Os vasos sanguíneos, os capilares, os vasos sanguíneos arteríolas perdem a sua reatividade e ficam numa condição de vasoplegia, perda da contratilidade dos vasos. O que é que acontece? Passa-se então uma quantidade de fluxo maior nessa região peritumoral, aumentando o volume intravascular e, portanto, aumentando a volemia cerebral dessa região. Essa região peritumoral, ela não tem uma atividade metabólica normal, ou seja, ela não necessita dessa quantidade a mais de fluxo sanguíneo que vem através desses vasos peritumorais que estão vasodilatados. Então nós temos uma perfusão em excesso para essa região. É o que nós chamamos de perfusão de luxo, ou seja, a área peritumoral, além do edema, tem uma vasodilatação com excesso de fluxo. Essa área peritumoral não tem uma atividade metabólica normal, eventualmente está até diminuída, e, entretanto, o fluxo sanguíneo é muito maior do que nas regiões normais, causando, então, uma perfusão em excesso, uma perfusão de luxo. E como nós reduzimos o edema cerebral? Nós reduzimos o edema cerebral conforme a etiopatogenia. Observe que a perda da integridade da barreira hematoencefálica na região peritumoral favorece a passagem de fluido do intravascular para o interstício. Nós podemos reduzir esse edema ou minimizar esse edema com o uso de corticosteroides. Corticosteroides têm uma ação prolongada, demora para atuar, ela resolve em dias. Então, para o nosso procedimento anestésico, a administração do corticosteroide intraoperatório não vai ter eficácia durante o período cirúrgico, vai ter depois de alguns dias. Ou seja, é ideal até que se administre profilaticamente antes da cirurgia os corticosteroides. Podemos ainda reduzir o edema cerebral com o uso de diuréticos, quer seja a furosemida, diuréticos de alça, quer seja o manitol. Esses diuréticos de alça vão extrair a quantidade de água do nosso organismo, eliminando pela urina. Entretanto, a quantidade de água que sai do sistema nervoso central não é proporcional à quantidade de água que sai de outros órgãos. Ou seja, como a barreira hematoencefálica ela tem uma permeabilidade muito menor à água, quando esta barreira está íntegra, a quantidade de água que é extraída do encéfalo é muito menor proporcionalmente em volume relativo ao peso do órgão, quando nós comparamos com outras áreas do corpo, como, por exemplo, músculos, alças intestinais. Podemos ainda reduzir o tamanho do encéfalo nessa situação de tumor, diminuindo a taxa metabólica, ou seja, reduzindo a atividade neuronal, nós vamos diminuir o fluxo sanguíneo cerebral, como nós vamos ver mais adiante. Se existir a perda da autorregulação e a barreira também estiver lesada, nós devemos evitar, então, a hipoosmolaridade por hipervolemia, porque facilitará a passagem do fluido do intravascular para o interstício, agravando o edema. Devemos evitar a hipertensão arterial,
porque aumentando a pressão arterial, nós estaremos aumentando o gradiente de pressão dentro desses vasos, facilitando a passagem do fluido intravascular para o interstício por elevação de um gradiente de pressão intraluminal. E também nessa situação devemos reduzir a taxa metabólica. De qualquer maneira, os objetivos que nós temos que fazer quando temos a pressão intracraniana aumentada por edema cerebral é reduzir a pressão intracraniana para poder aumentar a pressão de perfusão encefálica. O que é que ocorre quando nós desidratamos, então, o paciente, quer com uso de diuréticos, quer com restrição hídrica, nesse paciente, para obtermos a redução do edema cerebral? Alterações eletrolíticas, ou seja, eliminação de eletrólitos e águas, trazem repercussões cardiovasculares. Essas repercussões cardiovasculares podem ser desde hipotensão até arritmias cardíacas. A redução da volemia intravascular vai causar hipotensão, principalmente na indução anestésica. Ou seja, quando nós induzimos a anestesia, é claro que o paciente está desidratado, em vigência de um anestésico que causa depressão do sistema cardiovascular, vai ocorrer uma hipotensão arterial. Como é que nós corrigimos essa hipotensão arterial? Corrigimos, primeiramente, parcialmente, com uma infusão de volumes que permaneçam dentro do espaço intravascular e, se não for possível, administramos tituladamente vasopressores que atuem sobre a resistência periférica ou até sobre o débito cardíaco, elevando a pressão arterial de uma maneira controlada para manter a pressão de perfusão encefálica. A hipotensão arterial, quando ocorre, dificulta a avaliação da anestesia, dificulta a avaliação da profundidade dessa anestesia, porque eventualmente a anestesia pode não estar tão profunda assim e nós avaliamos uma pressão arterial muito baixa, pensando que a anestesia está profunda, ou seja, está faltando anestésico. Isso significa que, se não existe anestésico suficiente, não estamos reduzindo a taxa metabólica de uma maneira plausível. Se não estamos reduzindo a taxa metabólica de uma maneira plausível, parte dos neurônios podem estar ainda não totalmente deprimidos por causa do anestésico. Como nós avaliamos a hidratação num paciente cirúrgico? Devemos considerar a hidratação decorrente à restrição hídrica e ao uso de diuréticos. A anemia pode ocorrer não só pelo sangramento, mas pela redução da produção de eritropoetina, principalmente nos pacientes com hemorragia subaracnoide. A vasoconstricção periférica, que é decorrente de uma disfunção do sistema nervoso central e de uma disfunção também do sistema nervoso autonômico, pode levar a um fechamento da resistência periférica e manter a pressão arterial. Entretanto, quando induzimos a anestesia, a depressão do sistema nervoso central, do sistema nervoso autônomo e da resistência periférica vai manifestar uma hipotensão arterial que pode levar à isquemia cerebral. Em relação ainda à avaliação da hidratação, devemos lembrar que existem patologias que ocorrem devido à agressão do sistema nervoso central, como o diabetes insípidos, a secreção inapropriada de hormônio antidiurético e a natriurese de etiologia central. A secreção inapropriada de hormônio antidiurético diminui a eliminação de água livre, levando a uma hipervolemia e hiponatremia. O diabetes insípidos, por outro lado, leva a um aumento da eliminação de água livre, levando a uma hipovolemia e hipernatremia. E a natriurese é decorrente ao fator natriurético de etiologia central, que leva à eliminação de água e sódio, deixando o paciente hipovolêmico e hiponatrêmico. A redução, então, do volume encefálico se faz não só através da diminuição da quantidade de água nesse sistema nervoso central, da redução do volume sanguíneo intracraniano, quer seja arterial, quer seja venoso, mas também, como nós vamos ver, a diminuição do líquido céfalo-raquidiano através de uma drenagem ativa por aspiração. Lembrando que dentro dos constituintes do cérebro, que compõem sangue, líquor, tecido nervoso e tecido de água no tecido nervoso, durante a anestesia nós vamos manusear basicamente com a quantidade de volume intravascular e de volume do fluido intersticial e intracelular. Se considerarmos
a relação da velocidade de produção e formação do líquido cefalorraquidiano em relação à pressão intracraniana, nós vamos observar que quando a pressão intracraniana está próximo de 12 milímetros de mercúrio, que é a pressão normal, a quantidade de formação e absorção está equilibrada. Quando nós reduzimos essa pressão intracraniana, absorve-se menos e acumula-se mais, se as condições estiverem adequadas. Em relação ao volume sanguíneo intracraniano, observamos que o volume sanguíneo intracraniano pode aumentar decorrente a duas situações. Uma que é o rompimento de vasos, ou seja, hematomas, quer seja extradural, subdural, intraventricular ou intraparenquimatoso. E o outro é acúmulo de sangue dentro do próprio vaso, porque perdeu-se a reatividade vascular. Ou seja, não houve a lesão vascular, mas perdeu-se a capacidade de contratilidade e o volume sanguíneo aumenta dentro desses vasos, aumentando então a pressão intracraniana. Este é o inchaço cerebral, que é a perda da reatividade vascular com dilatação arterial e acúmulo de sangue intravascular e intracraniano. Quando essa agressão vascular é muito importante, pode estar presente também uma agressão na microcirculação, ou seja, permitindo a passagem de fluido através da barreira hematoencefálica que agora está permeável. E aí nós vamos ver que a agressão no sistema nervoso central diminui a reatividade vascular, acumulando sangue e permitindo a passagem de fluido para o intestino, gerando o edema vasogênico. Como nós devemos fazer para evitar o inchaço cerebral? Evitar a hipertensão arterial, que aumenta a volemia intravascular, porque a reatividade vascular não está presente, ou seja, evitar o aumento da pressão intracraniana. E, ao mesmo tempo, evitar hipotensão arterial, que pode agravar a isquemia cerebral. Nós podemos ver uma relação que pode ocorrer em relação ao cérebro normal e ao cérebro patológico, com reatividade vascular e sem reatividade vascular, quando nós temos uma agressão muito grande de um determinado segmento do cérebro e que a infusão de determinados fármacos, como o barbitúrico, que atua sobre a área normal do cérebro, levando à vasoconstricção e, portanto, a diminuição do volume sanguíneo e redução da pressão intracraniana, mantendo a pressão de perfusão encefálica. Por outro lado, se a área do encéfalo agredida é muito grande, o barbitúrico não atuará de maneira satisfatória dentro desse continente craniano, e então a pressão intracraniana não poderá se reduzir, diminuindo então a pressão de perfusão encefálica. Nós temos uma outra situação que é o edema decorrente da hipóxia celular, ou seja, o neurônio e os astrócitos sofreram decorrente de uma hipóxia, perderam a permeabilidade da membrana íntegra e fluido acompanha para dentro do intraneuronal ou do intracelular dos astrócitos. Como nós vemos, nós falamos em pressão intracraniana. Podemos citar a pressão intracraniana normal, entre 5 a 15 milímetros de mercúrio, e situações de hipertensão intracraniana considerada de 15 a 25 leve, de 25 a 40 milímetros de mercúrio moderada e acima de 40 milímetros de mercúrio hipertensão intracraniana grave, ou seja, o prognóstico do paciente é reservado. Mas não só a pressão intracraniana determina a oferta de nutrientes para o cérebro, o fluxo sanguíneo também determina a oferta de nutrientes para o cérebro. Na hipertensão intracraniana, como no trauma crânioencefálico, nós temos uma elevação da pressão intracraniana muito alta. Agudamente, devemos manter a pressão de perfusão encefálica ao redor de 60 milímetros de mercúrio. Por outro lado, na hipertensão intracraniana de evolução lenta, de uma maneira mais crônica, como os neurinomas, que são tumores benignos, a pressão de perfusão encefálica pode até se manter ao redor de 40 a 45 milímetros de mercúrio, que as células nervosas permanecerão viáveis. Como nós falamos, o fluxo sanguíneo é outro determinante. O fluxo sanguíneo normal do cérebro, de uma maneira global, é ao redor de 53 ml por 100 gramas por minuto. Quando nós reduzimos esse fluxo sanguíneo, por exemplo, ao redor de 30 ml, que representa 60% do fluxo original, a função neuronal já começa a se deteriorar por decorrência da redução do fluxo, ou seja, por isquemia.
quando esse fluxo cai demais ao redor de 40% do fluxo original, já começa então a ter uma perda da atividade funcional de maneira importante. Abaixo desses valores, começa a ter uma agressão do sistema nervoso central e liberação de eletrólitos da célula, decorrente então à perda da capacidade de manter a estabilidade da membrana neuronal. Quando nós variamos o fluxo sanguíneo cerebral, nós podemos modificá-lo com duas maneiras. Uma delas é em relação à variação da PaCO2. A variação da PaCO2 para cada milímetro de mercúrio variado da PaCO2, nós alteramos aproximadamente 2,5% do fluxo sanguíneo cerebral. Ou seja, uma PaCO2 de 25 milímetros de mercúrio, teremos um fluxo reduzido para 33 ml por 100 gramas por minuto. Por outro lado, um aumento da PaCO2 ao redor de 60 milímetros de mercúrio, o fluxo aumentará para 80 ml por 100 gramas por minuto. Quando nós falamos em fluxo sanguíneo, devemos lembrar que as artérias funcionam como vasos condutores. Portanto, o fluxo sanguíneo depende das pressões de entrada e das pressões de saída dentro desses tubos. A pressão de entrada é a pressão arterial, P1, e a pressão de saída, P2, é a pressão intracraniana. O raio desse vaso é o que vai variar também o fluxo sanguíneo cerebral, como nós veremos mais adiante. Então, nós vamos ver aqui que o fluxo sanguíneo cerebral é diretamente proporcional à PaCO2 entre 25 a 100 milímetros de mercúrio, ou 25 a 80 milímetros de mercúrio, sendo que a PaCO2 atua no raio, causando vasoconstricção e reduzindo o fluxo sanguíneo cerebral quando a reatividade vascular dessas artérias estiverem íntegras. Existem maneiras de modificarmos esse fluxo sanguíneo cerebral em relação à PaCO2. Drogas que causam a dilatação, que atuam na musculatura dos vasos sanguíneos cerebrais, causando uma plegia parcial, como halogenados, ou seja, dificultam a constricção dessas artérias, fazem com que, para a mesma PaCO2, tenha um fluxo sanguíneo maior. Entretanto, drogas que causam vasoconstricção cerebral, como os barbitúricos, fazem com que, para uma mesma PaCO2, exista um fluxo sanguíneo menor. E nós vamos observar também que o fluxo sanguíneo cerebral é dependente da pressão arterial média, ou seja, da pressão que incide sobre o cérebro. Para uma pressão arterial média com um limite inferior entre 50 a 60 milímetros de mercúrio até um limite superior de 150 a 160 milímetros de mercúrio, o fluxo sanguíneo basicamente é constante. Por quê? Porque a fibra muscular da artéria se contrai à medida que a pressão dentro desses vasos aumenta, ou seja, reduz o calibre do raio e mantém o fluxo sanguíneo cerebral constante. Abaixo da pressão de 50 a 60 milímetros de mercúrio, não tem mais pressão suficiente para perfundir essa artéria e o fluxo sanguíneo começa a se reduzir. E acima de 150 a 160 milímetros de mercúrio, a pressão é tão elevada que a capacidade de contração da artéria não é suficiente para manter o fluxo sanguíneo normal e o fluxo sanguíneo começa a aumentar. Nós vamos visualizar algumas condições patológicas, como na situação de vasoespasmo, onde a artéria que está com vasoespasmo, o limite inferior de 50 a 60 milímetros de mercúrio se desloca para valores maiores, ou seja, vamos supor para 70 ou 80 milímetros de mercúrio. Ou seja, imaginando que se a pressão arterial estivesse ao redor de 60 milímetros de mercúrio, essa artéria com vasoespasmo poderia estar sofrendo uma isquemia. Por outro lado, um trauma crânioencefálico que leva à perda da reatividade vascular de todo o crânio faz com que esta perda da reatividade, à medida que a pressão arterial suba, aumenta o fluxo sanguíneo cerebral. Entretanto, esse aumento do fluxo sanguíneo cerebral é decorrente de uma vasodilatação. E vasodilatação significa aumentar o volume sanguíneo intravascular, aumentar o volume intracraniano, aumentar a pressão intracraniana e reduzir a pressão de perfusão cerebral. Novamente, esse fluxo sanguíneo cerebral, que é regulado pela variação da pressão arterial, também pode ser modificado. Novamente, drogas que atuam como os halogenados na reatividade vascular
dificultando a contratilidade, fazem com que, à medida que se aumenta a concentração de drogas vasodilatadoras do sistema vascular cerebral, para que uma mesma pressão, o fluxo sanguíneo cerebral tenha aumentado de valor. Ou seja, quanto maior a concentração de halogenados ou de nitroprusiados que atuam sob a reatividade vascular cerebral, para uma mesma pressão, eu vou ter valores maiores de fluxo sanguíneo cerebral decorrente à vasodilatação. Devemos lembrar que em pacientes idosos cronicamente hipertensos, tanto o limite superior quanto o limite inferior da autorregulação estão desviados para valores mais elevados. Em relação aos anestésicos atuando sobre o fluxo sanguíneo cerebral, poderíamos de uma maneira genérica dizer que os anestésicos inalatórios aumentam o fluxo sanguíneo cerebral porque causam vasodilatação, em maior ou menor grau conforme o anestésico inalatório. Os anestésicos endovenosos, à exceção da ketamina, causam vasoconstricção. A ketamina aumenta o fluxo sanguíneo cerebral porque ela não reduz a atividade neuronal. Ela distorce a informação que chega ao sistema nervoso central e a atividade do sistema nervoso central permanece. Em relação, então, ao fluxo sanguíneo cerebral e à atividade metabólica, vemos que a atividade metabólica aumenta e o fluxo sanguíneo cerebral aumenta. É uma relação constante desde que a reatividade vascular encefálica esteja íntegra. O que é que nós procuramos fazer? Nós procuramos reduzir o fluxo sanguíneo cerebral às custas de anestésicos que reduzem a taxa metabólica, ou seja, uma menor necessidade de oxigênio, porque o neurônio trabalha menos, faz com que ocorra então uma vasoconstricção cerebral. Quando nós temos um trauma crânioencefálico, quando a pressão arterial aumenta e o fluxo sanguíneo aumenta também porque existe uma vasoplegia, nós podemos contornar o aumento desta pressão intracraniana administrando anestésicos que reduzem a taxa metabólica. Porque esses anestésicos que reduzem a taxa metabólica vão atuar sobre o cérebro normal ou a parte do cérebro normal, causando vasoconstricção e reduzindo a pressão intracraniana e melhorando, então, a pressão de perfusão encefálica do cérebro como um todo. E, de uma maneira genérica, nós vemos aqui também que os anestésicos endovenosos, à exceção da ketamina novamente, reduzem a pressão intracraniana e os anestésicos inalatórios aumentam a pressão intracraniana em maior ou menor grau. Sobre essa mesma filosofia, como já mostrei anteriormente, e vou refrisar aqui, os barbitúricos reduzem a pressão intracraniana porque atuam sobre a parte normal do cérebro, diminuindo então o fluxo sanguíneo cerebral na parte que ainda tem reatividade vascular encefálica, reduzindo o volume sanguíneo, reduzindo a pressão intracraniana e aliviando a hipertensão intracraniana, favorecendo então a pressão de perfusão encefálica de áreas do cérebro que permaneciam na penumbra e poderiam ou podem recuperar ainda. É importante saber que, se não tem reatividade vascular encefálica, uma elevação da pressão arterial leva ao inchaço cerebral. Na hemorragia subaracnoide, além da hidrocefalia e da hipertensão intracraniana, a hidrocefalia decorrente ao coágulo, ao sangramento que dificulta a vazão do líquido cefalorraquidiano e a hipertensão intracraniana decorrendo ao acúmulo do líquido cefalorraquidiano e do sangue, nós temos também uma agressão do sistema nervoso central, levando a uma disfunção simpática com alterações cardiovasculares das mais diversas. Como nós mostramos, o limite inferior da artéria que tem vasoespasmo está deslocado para a direita. E nós temos que imaginar que, na classificação de Hunt-Hess, que é uma classificação clínica para avaliar o grau de agressão do sistema nervoso central no paciente com aneurisma, nós temos uma classificação clínica que é associada a uma avaliação angiográfica, que é o vasoespasmo. Podemos indicar uma postura anestésica, ou seja, grau 1 e grau 2
nós podemos tranquilamente utilizar técnicas anestésicas que reduzem a taxa metabólica e até algumas drogas halogenadas associadas, porque a hipertensão intracraniana ou a agressão do sistema nervoso central não está tão grave assim. Entretanto, se indicada a cirurgia no grau 3 e no grau 4, eu aconselho que as técnicas anestésicas sejam aquelas que reduzem a taxa metabólica e reduzem também o volume sanguíneo cerebral para reduzir a pressão intracraniana e melhorar a pressão de perfusão encefálica. Quando nós temos uma indução anestésica num paciente com hemorragia subaracnoide, devemos considerar a suposta pressão normal desse paciente. Podemos até fazer uma redução da pressão arterial de 75 a 80 milímetros de mercúrio durante a anestesia, se esse paciente é classificação grau 1 e grau 2 de Hunt-Hess. E, eventualmente, numa clipagem de aneurisma, se ocorrer um sangramento, reduzir a pressão arterial por momentos até 50% da pressão arterial média desse paciente. É lógico que depois de clipado o paciente, clipado o aneurisma do paciente, nós elevamos a pressão arterial ao redor de 10% acima do valor normal. Lembrando que pacientes em grau 3 e grau 4 da escala de Hunt-Hess para aneurisma, nós não podemos fazer hipotensão arterial em momento nenhum, porque nós estaremos agravando a isquemia desse paciente. Para evitar essa hipotensão arterial global, então existe uma técnica que é a clipagem temporária. Na clipagem temporária, comparativamente à isquemia global, quando tem a hipotensão que nós precisamos fazer quando o aneurisma rompe, nós programamos a hipotensão arterial. Toda vez que tem a clipagem temporária da artéria com aneurisma, após a clipagem, nós elevamos a pressão arterial. E causamos, então, uma isquemia focal daquela artéria que tem espasmo. E não causamos a isquemia global, que é decorrente da queda da pressão arterial ao redor de 50%. É lógico que essa técnica de clipagem temporária e redução da isquemia global para a isquemia focal, principalmente porque conseguimos elevar a pressão arterial no momento do clipe temporário, é uma atitude combinada com o cirurgião. Lembrando então que a taxa metabólica do neurônio pode ser deprimida com o uso de anestésicos como barbitúrico e isoflorano ou halogenados, qualquer halogenados, mas que essa depressão deprime apenas a atividade elétrica. Se nós quisermos uma depressão mais global do neurônio, essa só é obtida com a hipotermia. Entretanto, os barbitúricos, quando são utilizados para reduzir a atividade eletroencefalográfica, nós devemos utilizar até o momento em que as ondas eletroencefalográficas começam a desaparecer, naquele instante de surto-supressão. Ou seja, se existe uma supressão já da atividade eletroencefalográfica e continuamos administrando o barbitúrico, não existe mais o porquê do excesso de barbitúrico que estamos administrando. Por quê? Porque o excesso do barbitúrico só vai deprimir a atividade elétrica também. Ela não vai deprimir as atividades da bomba iônica, da estabilidade da membrana, da utilização da glicose, da síntese de proteínas. Por este motivo, quando nós fazemos um coma barbitúrico, nós atuamos até o momento do surto-supressão. Em relação à hipotermia, a hipotermia também reduz a taxa metabólica e para cada grau centígrados que reduzimos a temperatura, temos uma redução de 7 a 8% da taxa metabólica. Em relação à proteção encefálica com hipotermia, a taxa metabólica se reduz com a hipotermia. Para cada grau centígrado, reduz-se aproximadamente 7 a 8% da taxa metabólica do sistema nervoso central. Entretanto, existem efeitos colaterais. Por causa disso, utilizamos frequentemente uma hipotermia leve, ou seja, a hipotermia profunda não é utilizada no paciente cirúrgico. Mesmo assim, efeitos cardíacos podem ocorrer, por exemplo, isquemia do miocárdio, quando a temperatura é abaixo de 35 graus, redução da contratilidade do ventrículo esquerdo, reduz o relaxamento diastólico e causa efeitos sistêmicos como a redução da taxa metabólica também,
mas desloca a curva de dissociação da hemoglobina para a esquerda, além de uma acidose metabólica e de uma alcalose respiratória. Existem outros efeitos colaterais da hipotermia, como os efeitos imunológicos, que reduzem a mobilidade e a fagocitose dos leucócitos, a pancitopenia reversível e a alteração hormonal, levando a um aumento de cortisol. Em relação ao trauma crânioencefálico, nós também temos alterações eletrocardiográficas decorrente à agressão do sistema nervoso central. E muitas vezes nós não sabemos se aquelas alterações eletrocardiográficas já eram pré-existentes no paciente ou foram decorrentes da agressão do sistema nervoso central. No trauma crânioencefálico grave, além da depressão do nível de consciência, que leva a uma hipoventilação, retenção de CO2 e hipóxia, nós podemos ter agressão de outros órgãos, que leva a hipovolemia, aumento do espaço morto fisiológico e uma queda da PaO2. O aumento da pressão intracraniana causa isquemia nos troncos, que leva a uma hiperventilação e uma redução do PaCO2. Uma agressão mais importante do sistema nervoso central pode levar a um edema pulmonar neurogênico, este decorrente do aumento abrupto de catecolaminas ou do aumento da permeabilidade dos capilares pulmonares. Nesse trauma crânioencefálico ainda, a hipotermia que leva ao aumento do espaço morto, a hiperventilação neurogênica que pode chegar a 20 milímetros de mercúrio, mais a anemia associada por hemorragia, leva à segunda agressão que leva à hipóxia tissular do sistema nervoso central. Se nós observarmos o que ocorre no sistema nervoso central na vigência de um aumento abrupto de volume de sangue pós-trauma crânioencefálico, nós vamos observar que, na primeira fase, uma quantidade de fluido sai de dentro da caixa craniana em direção ao saco dural. E o primeiro fluido que é excluído da caixa craniana é o líquor. Ele vai em direção ao canal raquimedular para tentar manter a pressão intracraniana normal e a pressão de perfusão encefálica. Se o volume sanguíneo ou o hematoma continua crescendo dentro da caixa craniana e o líquido cefalorraquidiano ou o líquor já foi totalmente direcionado para o saco dural, distendendo o saco dural, e não está mais mantendo a pressão intracraniana estável, o segundo volume a ser excluído para fora da caixa craniana é o sangue do sistema vascular venoso, ou seja, a expansão do hematoma comprime os vasos venosos e exclui o sangue intravascular venoso. Mais na frente, quando o volume do hematoma aumenta e começa a agravar áreas que correspondem ao centro respiratório, ocorre então isquemia do tronco ou bulbo, levando então a uma hiperventilação neurogênica. Essa hiperventilação neurogênica reduz a pressão parcial de CO2, que leva a uma vasoconstricção arterial cerebral e redução agora também do volume sanguíneo cerebral de dentro das artérias. Entretanto, essa hiperventilação, quando demasiada, pode agravar a isquemia cerebral. Se mesmo assim não consegue se manter a pressão intracraniana porque o volume do hematoma é muito grande, o que é que acontece? A capacidade, a complacência da caixa craniana se exaure, a pressão intracraniana não se mantém mais constante e ela eleva-se abruptamente. E aí, então, nós vemos a perda da complacência intracraniana com elevação da pressão intracraniana, agora já com acréscimos mesmo de pequenos volumes dentro da caixa craniana. Então, é o que nós observamos na curva de Langevin e cai num ciclo vicioso. Quando nós pensamos em anestesia para o paciente neurocirúrgico, na atualidade, conhecedor de todas essas informações, quer seja do paciente com aneurisma, quer seja do trauma crânioencefálico, quer seja do paciente com tumor, nós temos recursos com as drogas anestésicas atuais de tirar todo o paciente basicamente numa condição estável, desperto. O problema é, existe indicação todas as vezes de tirar o paciente desperto e extubado? Então, aí vai algumas diretrizes em relação à manutenção do paciente no período pós-operatório intubado.
Se existe um efeito residual do anestésico, esse já foi contornado pelos nossos anestésicos de curta duração. Se existe necessidade de manter a hiperventilação, ou seja, o paciente precisa estar entubado. Se ocorreu o manuseio dos nervos cranianos baixos, ou manuseio do tronco, ponte ou bulbo, que tiveram reflexos como extracistolia e hipertensão arterial, significa que no período pós-operatório, tanto no manuseio dos nervos quanto no manuseio do tronco, da ponte ou do bulbo, existirá um período de recuperação e, eventualmente, esse paciente pode não ter a capacidade de deglutição, a capacidade de reflexo das vias aéreas ou a capacidade de respiração normal. Então, mantém-se o paciente entubado por mais algum tempo. Se existe patologia cardíaca e pulmonar prévia associada, que juntos podem agravar, num momento qualquer, a oxigenação do encéfalo. Então, por via das dúvidas, mantemos o paciente entubado. Se existe uma obesidade importante, com necessidade de manutenção da ventilação mecânica controlada. Ou então, se existe uma depressão prévia da consciência pela própria patologia neurocirúrgica, é adequado que se mantenha esse paciente ainda por um tempo sedado e entubado para que o despertar seja gradualmente controlado para o período de extubação. E um motivo mais ou menos relativo em relação à intubação ou extubação no período pós-operatório são os extremos de idade. Em relação às patologias neurocirúrgicas, então, nós devemos ter consciência de que o conhecimento da fisiopatologia de cada doença do cérebro, quer seja aneurisma, quer seja tumor, quer seja trauma ou quer seja hidrocefalia, é fundamental para indicar não só o anestésico, mas qual é a conduta, a postura anestésica nesse paciente. Eu acredito que essas sejam as principais diretrizes de uma anestesia para o paciente neurocirúrgico e qualquer dúvida, por favor, entrar em contato.